política e o bem comum. Sempre quando a gente pensa na política, a gente tem uma ideia de algo comum, comunidade, algo que expande a noção de individualidade, de interesses privados. Mas quando a gente olha para a realidade, vemos a situação da política no nosso país, seja no nosso município, no estado, enfim, a gente se depara com uma aparência de condomínio de interesses. Parece, quando a gente olha para Brasília, que é um condomínio de interesses privados, cada um tentando defender o seu. E algo que até ficou muito claro, né, foi uma votação que teve na Câmara a respeito de um processo de impeachment, sem entrar nas minúcias, assim, na decisão política ali, mas o que chamou muita atenção do público em geral, era como os parlamentares se reportavam a seus âmbitos privados dentro do espaço público. Parecia que o que era mais importante ali não era o Brasil, não era a nação brasileira, não era a política brasileira, mas sim a sua mulher, que era homenageada, o filho que nasceu, o neto que estava nascendo, enfim. Mariana, as minhas filhas Marianinha, Heloísa, Camila, aos meus netos Antônio e João, a minha neta... Minha família, pela família quadrangular e evangélica em todo o Brasil, pelo Pará, eu voto sim. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus continue abençoando o povo. Que eu não vou citar nome aqui da Câmara. Falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje, ele vai se mudar do Brasil. Eu já comprei a passagem dele. Sem volta. Sai daqui porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. Minha mãe nega Lucimar. Meu sul e sudeste do Pará. Meu Tapajós amado. Minha querida Nordeste do Pará, toda a área metropolitana, nós encaminhamos, em nome do Brasil, minha mãezinha, dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo querido que vota sim, nós votamos sim, e quem vota sim, coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima. Então, esse é um dilema bastante antigo, como toda a política, mas, como a gente comentou já em outros momentos, na medida em que a política se torna algo tão presente na nossa vida, esse conflito se torna mais premente, mais evidente, né? Os cientistas políticos já trabalharam com vários conceitos em torno disso, como patrimonialismo, aquele que se toma o patrimônio público para si, né? Ou a própria ideia de nepotismo, de transformar a política em um espaço para nomeação de parentes, de amigos, né? de familiares. É interessante pensar que esses termos bem comum, interesse público, eles às vezes são muito parecidos. Em geral, se utiliza dentro do direito administrativo, interesse público, né? Toda lei é em nome do interesse público. Já a noção de bem comum, ela tem um pé no direito natural, surge através de São Tomás de Aquino, dentro já de uma noção natural que também resgata um pouco do pensamento de Aristóteles. Aristóteles já dizia que o homem é um animal político, ou seja, nós somos voltados a algo comum. E São Tomás, cristianizando, bem dizer, o pensamento de Aristóteles, reflete sobre isso, dizendo que nós temos um propósito comum. Não à toa, o próprio São Tomás pressupõe uma certa crítica, né? Se pressupõe uma certa crítica à tirania a partir do pensamento de São Tomás de Aquino, no sentido de que o tirano é aquele que faz as coisas políticas não pelo bem comum, e sim pelo bem privado. Então, tendo em vista esse dilema que nós vivemos, sobre o bem comum e interesses privados, eu gostaria que o professor Pedro falasse sobre como isso aparece, por exemplo, na teoria, né, na obra filosófica de Aristóteles, na diferenciação do lugar da casa e do lugar da polis. Esse tema do bem comum é um tema fundamental na política e foi tratado por diversos autores ao longo de toda a tradição da política. Ao se pensar a política, buscava-se pensar sempre no bem comum, que hoje ganha uma forma mais relacionada à ideia do interesse coletivo. Ou seja, tratar da política é pôr o interesse coletivo acima do interesse particular, pôr o interesse coletivo acima do interesse privado, estabelecer um limite entre o público e o privado. Isso se torna bastante claro quando os autores refletem a respeito das formas de governo. Se fala
muitos autores, e talvez o mais conhecido nesse tipo de reflexão seja Aristóteles, quando trata das formas de governo, pensava sempre nas formas de governo saudáveis e nas formas de governo degeneradas. As formas de governo poderiam ser pensadas a partir da monarquia, em que um só exerce o poder. Poderia ser pensada também através da aristocracia, em que poucos exercem o poder. E poderia ser pensada também através do que ele chamava de politeia, que seria uma espécie de governo constitucional, que muitas vezes é mal traduzido, na minha opinião, por república. Polítia ou politeia seria o governo da maioria, que é um governo constitucional, poderia também degenerar caso o interesse particular sobrepusesse o interesse coletivo. A degeneração, a doença das formas de governo, estava sempre relacionada a alguma forma de corrupção. Portanto, o tema da corrupção está posto há aproximadamente 2.500 anos ou mais na teoria política. E isso sempre ocorria quando os interesses da polis eram, de alguma maneira, colocados em segundo plano. A polis sempre estava em primeiro plano. Esse tipo de reflexão é muito clara no pensamento de Aristóteles, que falava a respeito da casa e da cidade. E tentava dizer, para transmitir o conhecimento, de que a casa não serve de modelo para a cidade. A casa era designada pela oikos e a cidade pela polis. A cidade seria aquela comunidade política, a conjunção dos interesses coletivos, ao passo que a casa seria onde reinariam as relações hierárquicas entre senhor e escravo, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Portanto, haveria sempre uma hierarquia muito marcada no âmbito da casa, no âmbito do oikos. Logo, o oikos não poderia servir de exemplo para a polis, porque a polis, na concepção de Aristóteles, era marcada pelo governo de homens livres e iguais que governariam homens livres e iguais. Os governados também teriam a possibilidade de assumir o poder através da ideia de uma rotatividade no exercício do poder. Logo, as observações do Luiz são muito pertinentes, e lembrar do velho Aristóteles para servir como uma reflexão a respeito do modo pelo qual foi feita a votação do impeachment, é importante e mostra como a teoria política é atual. Porque a oikos, a casa, foi colocada na frente da polis. Não há uma concepção, a política refletida no âmbito do parlamento brasileiro, nesse processo de impeachment, mostra que o interesse particular, o interesse privado, ganha em importância, prevalece, prepondera em relação ao interesse coletivo. As relações são relações familiares, consanguíneas, relações com a sua pequena comunidade política, e nunca é uma relação com a polis e com o interesse coletivo. Não há uma dissociação entre interesse particular e interesse coletivo, o que faz com que muitos autores no Brasil tenham se servido da categoria do patrimonialismo de Weber para pensar as relações sociais e políticas no Brasil, que de alguma maneira, não era exatamente isso que dizia Weber, mas que de alguma maneira mostram como os limites entre o público e o privado são tênues e como aqueles que exercem funções representativas e que têm o dever de agir em prol do interesse coletivo, agem em favor sempre do seu interesse particular. Não sempre, mas isso ocorre com muita frequência. Eu acho que esse ponto é importante porque são coisas que a gente analisa na teoria política. Eu já vou passar a bola depois para o professor Sávio também falar um pouco disso, esse plano teórico, mas é algo que está nas pessoas, mas, como aquele termo, não cai a ficha. A gente percebe isso muito forte, por exemplo, no modo como
servidores públicos, às vezes, não têm essa noção de serviço público, que ali tem um papel de servir ao público. Você está numa posição de agente do Estado. E quando a gente fala isso é porque é muito forte a noção de que o Estado tem um papel pedagógico para a sociedade. Toda a sociedade, em tese, deve primar por um bem comum. Por mais que você, tudo bem, trabalhe, você tem a sua empresa, você tem os seus negócios, enfim, mas há um horizonte, algum horizonte de bem comum. Então, a primazia desse caráter exemplar deveria ser o caráter estatal. Concebendo um Estado mínimo, gigantesco, não importa, mas toda uma noção, um desejo de que o Estado seja esse receptáculo, esse lugar de exemplaridade. E é o que, em geral, a gente se encontra com dificuldade. Eu tenho até um amigo uma vez contando que trabalhava num tribunal de justiça e foi jantar uma vez na casa do chefe, né, do desembargador, muito tempo atrás, e ele viu uma poltrona muito bonita dentro da casa, do âmbito privado desse servidor público, aquele ticketzinho, aquele selinho metálico que pertencia ao Tribunal de Justiça. E logo a esposa do referido desembargador ficou assim, sentiu que ele achou aquela estranheza. Ela falou, não, eu achei tão bonita, resolvi levar para casa. Na cabeça dela, o que era do tribunal, da mesa e da sala do desembargador, era dela também. Essa é uma noção muito clara, muito física do patrimonialismo. Sei bem que o patrimonialismo não é um fenômeno só brasileiro, a gente encontra isso em todos os fenômenos. Como a gente responde a isso, como a gente se choca a isso é diferente. Assim como a gente está passando agora por o Brasil passa, né, por convulsões políticas e passou, né, em relação ao impeachment, a gente teve também, no primeiro semestre de 2015, a publicação do Panama Papers, que foi escândalos de corrupção envolvendo políticos do mundo inteiro. E ali a gente percebeu assim como em cada país respondeu a isso. O primeiro-ministro da Inglaterra tinha acusações que o pai dele estava envolvido em fortunas não declaradas, ele acabou abrindo a conta bancária dele inteira, demonstrando mais ou menos assim, tentando demonstrar, não sei como a discussão lá a gente não pode afirmar terminada, né? Porém tentando demonstrar o caráter público do homem público, né? Então a gente tem várias esferas aí que a gente pode enfrentar essas práticas que não são voltadas ao interesse público, mesmo quando a gente entende que a política pode ser um lugar em que se apresente interesses privados, como de alguma cooperativa, de alguma região, porém, isso tem que se apresentar com um fim comum, né? A gente sabe que, teoricamente, tem autores que pensavam a importância do interesse privado, porém, havia um fim, né, comum. Então, o que choca a gente é como isso, às vezes, não figura, não aparece, e como não é trabalhado esse tema, que é um tema igual tomar banho. Tem que fazer toda hora, tem que ficar provocando esse tipo de coisa para a gente repensar. Vou passar a bola um pouco para o professor Sávio para comentar sobre esses assuntos, qual é a tua ideia sobre isso, tanto teoricamente, enfim. Eu achei interessante o uso do termo corrupção, em especial porque a concepção originária do corrumpere em latim, a gente pega um paralelo com o termo grego de aftora, que aduz a uma degeneração da ordem natural da coisa. Isso tem a ver com o que Aristóteles falava, totalmente, porque a imanência dele, do homem como um animal, que ele é naturalmente político, mostra essa concepção de um modelo societário que, independente de quem está mandando, tem uma organização propriamente orgânica mesmo, né? Algo que tenha como se fosse um imperativo da nossa essência, né? Somos animais gregários, precisamos viver em conjunto, né? E quando a gente pega os próprios debates da Grécia Antiga, entre sofistas, ou sofistas contra filósofos, a gente vê exatamente esse tipo de acusação, né? Com isso, com a sua linha argumentativa de retórica, você está querendo privilegiar os seus interesses ou grupos que você representa. Eu estava vendo ali que tem um livro da história da Guerra do Peloponeso, e aquele julgamento dos mitilênios, né, acusados de traição,
em relação a Atenas. E é bem forte essa impressão em que os dois debatedores, um é um comandante militar e o outro é um sofista contratado pelos mitilênios, né, que a ordem era executar todos os moradores homens de Mitilene, porque se insurgiram contra o poderio de Atenas. E essa desqualificação do oponente, ela é muito viva, já desde os primeiros registros que a gente tem do modelo, né, dos modelos políticos, né, que acho interessante também que Aristóteles ele não defendeu um modelo, né? Sócrates apoiou a tirania dos 30 e teve o fim que teve, se é que tem existido, mas Platão defende praticamente uma ditadura militar, o modelo plutocrático dele, que o filósofo rei tem que mandar e a elite que vai ser intelectual também vai ser militar. E Aristóteles parece que ele amplia o foco, né? Ele fala desde que seja para o bem da sociedade, né, para o bem dessa organização política, pouco importa se quem vai mandar é se é um grupo ou se são todos. Pouco importa entre aspas, porque ele mostra as predileções dele desde o início. E eu acho que o que a gente tem que pegar disso como uma fonte, né, referencial é o fato de que desde esse embrião o que se está discutindo é o espaço público, exatamente a constituição do espaço público, para que ele não seja uma constelação de interesses privados, que é o que no Brasil é muito mal resolvido. Né? Nos dois processos de impeachment que a gente tem no tempo relativamente recente, que foi do Collor e da Dilma, as votações mostraram claramente isso, pelo meu neto, pelo estado de Roraima, né? Não é pelo bem de todos, né? É por questões que atingem a mim. Esses são os meus eleitores que me colocaram aqui, esse é o meu espaço. Então está faltando, de fato, ter uma discussão a respeito do espaço público, em especial porque tem um alerta muito... Chega a ser muito fácil criticar, mas eu vejo como muito até caricato, do Alexis de Tocqueville, na Democracia na América, no tomo 2, que ele fala que a democracia é a tirania da maioria. Isso é complicado, né? Porque quando a gente deixa desatendidas vozes de minorias e quando a gente entra num âmbito não de discussão, de uma questão construtiva, dialética, de propositiva, mas num debate lá dos oponentes e no processo de impedimento da presidente Dilma isso foi muito claro, né, a minoração do teu debatedor, né, o que a gente via era pessoas querendo desqualificar moralmente aqueles que tinham posições contrárias. Né? E na figura do Coxinha, do Mortadela, é um trunfo que acaba mal com esse jogo, porque acabou ali todo o plano discursivo, não há a possibilidade de um diálogo permanecer. Né? O Caim Perelman, né, que a gente gosta bastante dele, quando ele fala sobre retórica, ele propõe a nova retórica, ao delimitar o espaço do diálogo, ele já deixa muito claro que o âmbito da argumentação, o primeiro limite dele é a violência. E a violência não apenas no plano físico, né? Não é só um soco na cara ou uma guerra. A violência também pode se manifestar de maneiras veladas e propriamente argumentativas. Então, quando o cara me desqualifica, eu não tenho mais interesse em abrir um plano de discussão do espaço entre nós. Né? E acho que é daí que surge exatamente a questão da esfera pública, né? Desse plano público compartilhado. A tendência por isso é uma percepção, né, que não é só minha, mas no Brasil a gente tem uma noção muito forte de senso comum do público como algo que é privado do Estado, e não do Estado como uma ideia presente. O Estado parece estar sempre devendo, é como se cada indivíduo fosse sempre credor do Estado. O que é público eu vou usar e vou privatizar. Existe uma lógica da privatização do público. O público não é nosso, o público é do Estado. É um outro que não está dentro do nosso âmbito. Ou como o Ele Estado... é diferente. Então, a questão republicana, né, da coisa pública está mal resolvida entre nós. Como o Estado não resolve a minha vida,
eu vou logo me apropriar de alguma coisa desse Estado Deixa que eu resolvo. para criar um mecanismo de compensação. Pois é, esse tema do servidor público, né, do serviço público, é interessante também, porque o Joaquim Nabuco já dizia que um dos problemas do Brasil é como o emprego público se torna uma salvação individual. Ou seja, essa dificuldade de uma noção de servir ao público, né? E é muito claro isso que a gente percebe, né, a destinação, isso que o Pedro falou, de às vezes eu quero abocanhar um pedaço do Estado para a minha benesse individual. Claro que isso acontece em dimensões também empresariais, né? Esse condomínio de empresas também que se apropriam do espaço público para obter lucros mais fáceis, né? Fraudar licitações, etc., como a gente observa de modo muito claro no Brasil. Mas eu queria também retomar algo que o Sávio estava contando sobre a questão desse surgimento desse espaço público na Grécia Antiga, que é em relação à própria morte de Sócrates, né? Sócrates é acusado, né, levado à pena de morte por ser acusado de corromper a juventude grega e corromper as leis de Atenas. É muito interessante que todo esse caráter de bem público também corresponde a um caráter transcendental até. Eu imagino até uma questão de horizonte. Qual é o teu horizonte? Talvez aqueles deputados lá, o horizonte deles não escapava das suas próprias famílias. Por isso que o sujeito não sabia falar do Brasil. No máximo ele falava da esposa, do filho, né? Ou seja, da maçonaria, enfim. Ou até uma concepção, às vezes, de religião que é muito própria e não comum. O Deus ali, quando eles se remetiam, talvez não fosse um Deus pelo um bem comum, que é o Deus que vai abençoar o Brasil, mas sim o meu Deus, de forma muito individual. Porém, no caso de exemplar de Sócrates, ele não deixa os discípulos se rebelarem, aceita a morte em nome de uma ética que ele não larga a mão, que é uma ética pública. Ou seja, ali é um exemplo máximo assim, de autossacrifício em nome de um bem comum máximo. Então, eu vou fechar e vou deixar para o Pedro, se o Sávio também quiser tocar, em como essa questão de bem comum tem a ver com um certo horizonte. Qual é o horizonte que cerca esses políticos, os brasileiros de modo geral, a sociedade moderna de modo geral? Será que esse horizonte não está muito restrito, que as pessoas não conseguem mais, a gente não consegue mais transcender a lógica privada e ser mais solidário, enfim, mais comum? Pedro. O exemplo da apologia de Sócrates, da defesa de Sócrates, é um exemplo interessante, porque ele é condenado à pena de morte, a tomar cicuta, e ele tem a possibilidade de pagar uma pena pecuniária, mas acaba morrendo pelos seus próprios ideais, porque havia sido julgado por estar questionando a moral vigente na época, corrompendo a moralidade dos jovens, etc. Mas há uma frase que tem a ver com o que você menciona, que é a ideia de que ele diz que homens bons têm que agir em conformidade com leis más para que homens maus ajam de acordo com leis boas. Aí há uma noção, porque os gregos não falavam propriamente de público e privado. Eles tratavam da dimensão da casa, e a casa estava ligada às relações também de troca, o oikos, e a casa era a dimensão também da subsistência e da hierarquia. E a polis, o lugar da igualdade, da liberdade. Mas a observação em relação a Sócrates é muito pertinente nesse sentido. Sávio também observou a importância do diálogo entre aqueles que foram denominados de filósofos e sofistas. Porque no livro 1 da República do Platão, já há um diálogo importante entre Sócrates e Trasímaco. E Sócrates começa a perguntar para Trasímaco o que é justiça. E Trasímaco de imediato responde: justiça é força, justiça é o interesse do mais forte, é a força, é o poder do mais forte. E a partir daí começa uma discussão a respeito do que seria justo, do que seria correto, do que seria moderado. Os gregos estavam muito preocupados com as virtudes. Então, a teoria política tem muito a dizer a respeito das situações contemporâneas, porque o que a gente faz aqui, de alguma maneira,
é a partir da situação política brasileira atual, a partir desse momento de crise política, do impeachment, mobilizar toda a tradição e conhecimento da teoria política para ver o que essa tradição tem a nos dizer e de que modo ela nos ajuda a compreender e também a rechaçar certas questões que estão acontecendo. Porque me parece que um conceito interessante para pensar também o que ocorre no Brasil é uma certa ideia de cleptocracia. O que é cleptocracia? É uma espécie de plutocracia, Sim. Do poder do dinheiro. Né? É você furtar, é a dilapidação do patrimônio público. Né? A cleptocracia é a ânsia, o fazer política ficou muito associado à promoção pessoal, à possibilidade do sujeito enriquecer de modo ilícito. A política, num certo sentido, ficou reduzida a uma possibilidade de enriquecimento ilícito. E isso é absolutamente dissociada da ideia do bem comum e da noção que os gregos, que era muito cara aos gregos e que vai mudando na modernidade, que era a ideia do bem viver, da boa vida. A boa vida dos cidadãos não poderia existir sem a noção de interesse coletivo, sem uma forma de governo que o Sávio disse bem, não era ligada diretamente à pessoa, mas Aristóteles pensava até em misturar as formas de governo e criar algo que tivesse um caráter mais institucional também, né? E não ficar na dependência do governante, fosse ele poucos ou muitos, né? Lembrando que ele estudou 178 constituições, né? Eu nunca sei se são 158 ou 100... Bom, você já passaram mas era muita coisa. Interessante que eu ia falar exatamente sobre esse ponto da vida boa, mas eu vou propor uma pegada um pouco mais antropológica desse ponto de vista que a gente está tendo. Que tem uma resposta muito na ponta da língua do brasileiro. O brasileiro é assim mesmo. E quando a gente olha para trás, essa preocupação com a vida boa seria uma vida virtuosa. Né? O tempo todo na teoria política, a gente viu as pessoas, os pensadores, se preocupando com as paixões humanas. Né? Voltando para Aristóteles, já que ele está aqui no centro da discussão, quando ele propõe a teleologia, para você alcançar o fim virtuoso, o caminho tem que ser virtuoso, senão você não vai conseguir. Então, essa necessidade de sempre estar fazendo uma espécie de patrulhamento a respeito de uma conduta, patrulhamento é uma palavra forte, mas um controle, uma preocupação com uma existência virtuosa, a vida em comunidade só seria boa e a vida também individual só seria boa se ela fosse virtuosa. E aí vem toda aquela discussão a respeito do longo processo de transformação da democracia de Atenas para a democracia moderna, e a gente também não pode deixar de lembrar da contribuição do Kant, quando ele fala da autonomização ética, em que ele propõe a retirada dos valores morais, da própria moral, a moral desvalorada, né? Para quê? Para que interesses diferentes e valores diferentes possam conviver. Então, acho que não é uma especificidade do brasileiro, o ser humano é assim. Né? Isso está muito claro na antropologia das teorias políticas até hoje. E aí volta aquilo que eu disse ao início. Acho que o problema não é o brasileiro ser assim. O problema é que toda a nossa história, todo o nosso processo de classes, de acumulação, enfim, toda a estruturação do modelo de sociedade e de Estado brasileiro foi carente de um amplo debate público. E agora que a gente está tendo uma maior possibilidade de exercer na verdade seria uma discussão, né, indo por um preciosismo etimológico, a gente está perdendo a chance de ir pela via da discussão, por um modelo construtivista, para ficar recaindo no debate, que é exatamente a polarização e que não vai necessariamente levar a um fim que seja, de fato, contributivo. Só explica essa diferença coletivo. De debate para discussão. Debate são dois lados opostos, né? Se batem, se debatem, um contra o outro. Eu quero mostrar que a minha tese ela é superior à do meu interlocutor. E para isso vale tudo. Né? A retórica sofística ela vai muito nisso. Por isso,
Ela pode detratar, inclusive, individualmente. Exatamente, porque quando você retira a credibilidade do seu interlocutor, você está jogando com o público. Quem decide, no modelo de debate, ele foi previsto para que a entidade decisória não fosse o teu interlocutor, ele pensar, não, realmente ele tem razão. É um terceiro. No caso, eram as discussões políticas na Ágora. Cada um fala, mas quem vai decidir são os votantes. É o povo que vai votar. Vamos para a guerra ou não vamos para a guerra? Mata Sócrates ou não mata Sócrates? Então, mas também eu queria fazer um contraponto, já que a gente está falando de política. Política também é polarização. Faz parte da política pensar a política como luta, como disputa. Ela muitas vezes foi pensada dessa forma como aparece muito claramente em Karl Marx, quando fala que a história, desde todos os tempos, foi uma história de luta entre patrícios e plebeus, senhores e escravos, proletários e burgueses. Ele pensava, inclusive, na superação disso através da abolição da luta de classes. Mas nós estamos pensando muito também nessa discussão na política parlamentar. Me parece, quando a gente pensa a política do ponto de vista da discussão, da possibilidade de se falar e ser escutado, e isso pressupõe uma ordem prévia e isso se reduz muito a uma política parlamentar também, porque a política também é o confronto e a polarização que está acontecendo. É também da política que isso ocorra. Nós ficamos um pouco estarrecidos, você tem razão que, reduzindo um pouco a discussão, o mundo ficou reduzido a coxinhas e mortadelas, petralhas, e todo mundo recebeu seus apelidos. Agora, nós que trabalhamos com a política, isso faz parte, isso é política também. Mas eu acho que, não, me corrija se eu estou errado, eu acho que o que o Sávio também está querendo dizer é como, tudo bem, a gente tem que abrir os olhos para isso, que a política é o lugar de disputas e que isso deve ser levado em conta, mas, por outro lado, para o próprio público entender melhor e dar um passo à frente, é preciso não só debater, mas discutir. Exatamente, a discussão é que faltou terminar. A discussão é construtivista. São os dois lados querendo chegar a um acordo, uma zona de consenso que vai ser legítima porque foi construída por ambos. E aí a gente tem sempre, né, esse pêndulo entre as teorias de dissenso e de consenso. Em oposição à citação do Marx, a gente pode pensar no Habermas, né, que fala numa discussão, né, numa ética discursiva, que é o grande instrumento para a gente conseguir consolidar a democracia nos moldes atuais. Por um agir comunicativo. Sempre mantendo a comunicação como mais importante do que qualquer outro. Como nós um pouco tentamos fazer aqui ao nos escutar e dentro da proposta habermasiana, ter uma abertura ao melhor argumento. A política se faz sem a menor possibilidade, em geral, a política parlamentar, ao argumento mais bem fundamentado. As coisas são já a priori, as pessoas já têm suas posições e não há o parlamentar no âmbito, naquele espaço de discussão, naquela grande sala, câmara de discussão, ela é um teatro em que as posições já estão prévias. O jogo está nos dois processos de impeachment que nós citamos, foi isso que aconteceu. Nada valeu o que foi falado na tribuna. Né? Os votos já estavam decididos. Inclusive os indecisos, todo mundo já sabia. A tribuna é o teatro onde os papéis já estão estabelecidos. Onde eu quero ver se eu fico bem na foto para ganhar mais votos para me reeleger. Um ponto em relação ao Habermas, que é sempre uma questão que aparece, é que a pressuposição da teoria dele, de uma ética do discurso e da possibilidade de chegar ao consenso, ela tem um cheque, ela tem um limite a partir do momento em que eu chame você, sabe, para conversar comigo, você fala, não quero. Não quero conversar com você. Ou quero cuidar da minha casa, quero cuidar da minha vida. Ela tem um grau de exigência, talvez excessivo, que inviabiliza, às vezes, a própria... Como chegar ao consenso se o outro não quer dialogar com você? Aí eu ressuscito o Perelman na história, porque ele fala que é para isso que servem as instituições.
né, para forçar o diálogo a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que ter todo um cuidado para não ter a noção de que igualdade seja uniformidade, né? Que é um problema que pode se recair, porque a gente já teve muitos momentos na história em que lideranças políticas e grupos políticos tentaram implantar a máxima igualdade, mas recaíam num problema de uniformização. Acho que talvez o que o Pedro quis dizer, e eu estou fechando já a minha fala aqui nessa conversa, é como a gente tem que ter um cuidado para também ter o espaço com que o outro também não queira participar, assim como também pode ser um problema hoje a gente colocar essa penetração da política em todos os espaços, porque é natural e é próprio de alguém, olha, eu não quero participar, nem por isso eu sou um sacana, um otário. Eu quero também um bem público, mas eu não sou obrigado a participar ou obrigatoriamente interagir dentro de questões políticas, né? Bom, acho que é isso. O que você acha? Eu acho que você tem razão, isso lembra muito a discussão do Benjamin Constant, quando comparava a liberdade dos antigos com a liberdade dos modernos. Ele elogiava a liberdade dos modernos e caricaturava um pouco os antigos, falando que os antigos eram compelidos a uma participação permanente no que hoje a gente pode designar da esfera pública, mas fazia um elogio à liberdade dos modernos, dizendo que não era necessário participar de todas as reuniões de condomínio, de todas as reuniões do sindicato. O indivíduo tem a possibilidade de cuidar de sua vida, de sua família, se divertir e não ser chamado e compelido a participar permanentemente da vida política, portanto, pública. Sabe, para fechar. Política é a capacidade de deliberar sobre a normatividade da vida na polis, né? E essa concepção moderna exatamente você tem a capacidade, mas você não tem a obrigação. E aí a gente já fica aqui a sugestão para uma próxima conversa sobre, por exemplo, o voto obrigatório. Até que ponto isso seria algo democrático, né?